Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Seja muito bem-vindo ao Evangelho do GEP, do Grupo Espírita Paulo Estevão. Eu sou Aníbal Albuquerque, é um prazer estar aqui. Que coisa maravilhosa. Mais uma quinta-feira que nos encontramos juntos. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Osvaldo, Keila, Isabel. Que coisa boa, Arlindo, grande Arlindo. Ó, meu bolo, hein? Davidson, Zobaida, que coisa boa. Meus irmãos, vamos aos avisos da casa. Boa noite, Silvia. Boa noite, Salete. Érico. Que bom. Os avisos da casa. Lembrando que amanhã temos palestra pública às 20 horas, nesse mesmo canal do Instagram, gep.oficial, e será com a nossa querida Caroline Traeger, cujo tema será Seja Espírita, sem deixar de ser você. Olha que coisa linda. E com certeza ela vai explorar com muita propriedade, porque a Caroline é maravilhosa, né? Então, seja espírita sem deixar de ser você. Boa noite, Penélope, Jefferson, Nízia, Raimundo, Robertinho, coisa boa, coisa maravilhosa. Temos um outro aviso antes de passarmos para a nossa prece inicial. O outro aviso é uma novidade maravilhosa que é com relação à nossa campanha do alimento. O nosso drive-thru agora ampliou-se. Não é mais somente aos sábados. Ele agora está sendo toda sexta, sábado e segunda-feira, de 8h30 às 11h, com acesso lá no estacionamento pelo portão dos fundos e lá na saída do estacionamento. Então você, chegando no JEP da Água Fria, vai pela lateral, vai pela rua de trás e lá você vai ter o portão aberto para poder, sem nem precisar sair do carro. Então já leva o seu alimento já ali no banco da frente, pegou, já entrega, o pessoal lá está higienizado, com cuidado, tudo de uma forma muito rápida, prática e segura, tá certo? Então, lembrando, amanhã sexta-feira, dia 26, nós já temos plantão, né, o drive-thru da campanha do alimento. Sábado próximo também, segunda-feira, tá certo? Lá por trás. Então, meus irmãos, vamos hoje como é que a gente vai procurar fazer? Eu vou ler uma mensagem de harmonização, fazer a prece, comentar alguns trechos do Evangelho, e depois a gente vai abrir para a participação, né? Para a sua participação, para que você faça a sua pergunta, deixe seu comentário, dê a sua opinião, a forma como você quiser participar aqui, e a gente vai procurar, à medida do possível, ler o que você postou e, se possível, responder, tá certo? Boa noite, Andréa, Neto, Liz Nunes, vamos lá. A nossa leitura de hoje, eu estou sempre procurando não ler a mensagem completa. Eu leio um trecho de uma mensagem que tem a ver com o nosso Evangelho. O nosso Evangelho de hoje, só para lembrar, ele é, para quem quiser já pegar o seu Evangelho, abrir, deixar lá preparado, ele está no capítulo 25, cujo título é Buscai e Achareis. Olha que inspirativo. E o tema será Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Vão ser os itens 1, 2, 3, 4 e 5. Tá certo? Então, antes da gente... Boa noite, Amanda, Andréia, Valquíria, coisa boa. Antes da gente fazer a nossa prece, eu vou ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, né, de Emmanuel. E a mensagem que tem a ver com o nosso título de hoje é a mensagem número 11, cujo tema é Abre a Porta. Nos fala Emmanuel. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece à semente o sol e a chuva, o clima e o tempo, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma,
elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Então, meus irmãos, imbuídos nessa mensagem inicial de Emmanuel, que possamos abrir a porta do nosso coração, de nossa mente, e estarmos receptivos à palavra de Jesus e aos ensinamentos dos bons espíritos, publicados por Kardec, e assim possamos, dia após dia, momento a cada momento, compreender o nosso papel nesta caminhada evolutiva. Mestre Jesus, abençoa-nos neste Evangelho, que cada um de nós possa ter o melhor proveito na noite de hoje e que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Muita paz, muita luz. Que assim seja. Boa noite, Priscila, Angélica, Roselita, Noela, Morgana, boa noite a todos. Meus irmãos, vamos lá. Vamos para o nosso Evangelho. Aqueles que chegaram agora, chegaram um pouco depois, quiser acompanhar, o nosso Evangelho é o capítulo 25, Buscai e achareis. E o nosso tema de hoje será Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Itens de 1 a 5. E é interessante que esse Evangelho de Jesus, ele é muito oportuno, ele é impactante, ele é muito poderoso para a vida de cada um de nós, principalmente no momento em que nos encontramos. Já um ano passando por uma situação diferente, cada um de nós, com certeza, nunca passou por uma experiência desta ordem. Então, que a gente possa tirar o melhor proveito possível, o melhor ensinamento desta mensagem de Jesus e trazida pelos bons amigos espirituais. Então, é um evangelho que pode e com certeza nos ajuda muito. Então nos fala, e eu acho muito interessante, nos fala Jesus, isso está em Mateus, nos fala assim: pedi e se vos dará, busca e achará, bate na porta e essa porta se abrirá. E aí é interessante que parece ser tão simples, tão simplório, você dizer assim: pede que você obtém, vai buscar que você vai achar. Ou seja, dá uma certeza, uma segurança. E bate a porta que a porta se abre, como se não tivesse nada negando, nada impedindo de acontecer. E Jesus, percebendo a simplicidade do que ele estava ensinando e a possibilidade de descrença de nossa parte, por parecer tão simples, poderíamos deixar de acreditar e aquelas palavras entrarem num ouvido e sair pelo outro e a gente não dar crédito nenhum. Por isso ele enfatizou ao repetir os mesmos ensinamentos, trazendo de uma outra forma. Ele diz assim: quem pede, recebe. Quem procura, acha. E aquele que bate a porta, abre-se-á.
Então é tão interessante, meus irmãos, né? E mais ainda, Jesus, quando veio à Terra, o maior objetivo que ele trouxe, a finalidade para ele vir, foi trazer uma nova lei sem derrogar os ensinamentos dos profetas. Mas essa lei, ela era revolucionária, ela ainda é revolucionária, que foi a lei de amor. Até então, a crença que se tinha de Deus era um Deus castigador, um Deus carrasco, né? O Neto aqui, JP Neto, lembra que é um evangelho que pede uma ação, sair do lugar, movimento, com certeza. Boa noite, Jovina. Muito bom. Então, ele nos convida para isso, para esse movimento, para que nós saiamos de nós, que foi a mensagem que a gente trouxe hoje antes da prece, né? E aí, Jesus vinha mostrar o amor de Deus por cada um de nós, cada um de seus filhos. Porque até então, a crença, a gente tinha muito medo de Deus. Um Deus forte, carrasco, castigador, temperamental. Ou seja, muitos de nós, naquela época que já vivemos, né, pela reencarnação, tínhamos temor de Deus. Éramos educados ou cerceados de comportamentos inadequados pelo temor que tínhamos perante Deus. E aí, neste evangelho, continua Jesus na seguinte passagem. Quando ele vem falar do amor de Deus, ele faz uma analogia conosco. Porque ele diz assim: qual homem dentre vocês que dá uma pedra ao seu filho se ele lhe pede um pão? Ou, se ele lhe pedir um peixe, você vai lhe dar uma serpente? E aí ele dá de uma profundidade, de uma beleza incrível, mostrando o amor de Deus. Ora, se sendo mal como vocês são, ou mal ou ainda ignorantes, né, assim no conhecimento, se sois mal como sois, você sabe dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão o vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Então, olha, lhe pedirem, mas não adianta só pedir. Não adianta, eu tenho que fazer minha parte, como foi comentado aqui, né? Então, é uma beleza muito grande, porque isso nos torna mais palpável o amor de Deus. Quando ele transfere para cada um de nós atitudes boas perante um filho a quem amamos incondicionalmente, ele está também falando do amor de Deus incondicional por cada um de nós. Você já pensou sobre essa ótica? Eu, inclusive, muitas vezes, quando estou passando por dificuldades, que me distancio, eu penso nestas palavras, neste amor do Pai por mim e por cada um de nós, por você que agora nos assiste. Como isso é importante. Boa noite, Ledinha. Oi, Licânia. Coisa boa. Boa noite. Né? Então é muito interessante. Isso é útil para que nós possamos relembrar, reforçar esse amor de Deus por cada um de nós. E aí, Kardec começa a fazer o comentário a partir do item 2. No item 2 fala-nos Kardec: ajuda-te a ti mesmo, ou seja, te ajuda, porque assim o céu poderá te ajudar. Como foi comentado, faz com que eu busque fazer a minha parte. E o que é fazer a minha parte? É agir, é procurar, é buscar, é bater a porta, e às vezes eu não bato por vergonha, por medo, por não mostrar fragilidade, por não mostrar necessidade. E muitas vezes isso é fruto do nosso orgulho, de não querer se mostrar mais fraco, de não querer se mostrar necessitado. Que a gente possa refletir sobre essas palavras de Jesus, sobre os ensinamentos que os Espíritos trouxeram por meio de Kardec. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E olha que bonito, o céu, ou seja, os espíritos superiores, os bons amigos espirituais,
A Silvia nos lembra que temos que ter mais humildade, com certeza. Obrigado, Silvia. Boa noite. Boa noite, Cleide. Boa noite, Maria. A Cleide fala, é agir e cuidar do nosso entorno. E aí, eu preciso ter o cuidado, né, para poder merecer. Né? O que é que eu tenho que fazer? Fazer a minha parte. O que seria a minha parte? Buscar que as ações que eu faça estejam coerentes com as leis de Deus. Buscar fazer com que o que eu desejo fazer seja saudável para a minha pessoa, seja saudável também para o outro, não prejudique ninguém, seja saudável também para a sociedade. Como isso é importante. Porque eu preciso ter esta consciência, ter essa clareza. Né? E é interessante porque Jesus afirma isso. O céu te ajudará. Você nunca estará, nós nunca estaremos desamparados. Não estamos nem desamparados na dor. Jesus, inclusive, diz que não veio para os sãos, veio para os doentes. Imagine fazendo coisas boas, é aí que ainda mais alcançaremos. Isso, Andréa. Amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Pois é, eu preciso disso. Outra coisa que ele fala e me lembra, porque às vezes a gente fica pensando, desejando, orando, mas não fazemos a ação, o agir, a fala, ou pedir, ou procurar, o buscar, o bater a porta. E aí eu me lembrei de uma música do poeta, né, músico e poeta Raul Seixas, na música Ouro Tolo, quando ele diz assim, eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque eu preciso fazer a minha parte, meus irmãos. Como isso é necessário, como isso é importante. Eu não sou nenhuma realeza para esperar que os outros adivinhem meus pensamentos e me sirvam. E é o que muitas vezes nós desejamos. As coisas não caem do céu, mas caem ou chegam se eu movimentar essa energia, esse fluxo de pensamento, de fazer, da vontade, o foco. Isso também é fé. Acreditar que vai dar certo, mas acreditar porque eu faço, eu vou agir. Né? Então, isso é o que o Evangelho de hoje está nos transmitindo. Oi, Aureliana. A Aureliana lembra aqui. Deixar o orgulho de lado. É verdade, Aureliana. Conhecer a si mesmo. Agir e viver o Evangelho nas atitudes. É a parte mais importante, nas atitudes. E aí é interessante porque Deus nos fez um ser diferente no universo. Nós temos livre-arbítrio e somos seres pensantes. Inclusive, Kardec fala assim, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que nos proporciona o que nos falta. E se a gente observar o quanto a sociedade evoluiu desde as eras primitivas até hoje. Evoluiu, sim. Nos lembra Leda? Deus é perfeito, temos que ir à luta com fé, acreditar. E é bom que quando a gente compartilha, ou seja, bate a porta, outras pessoas também nos ajudam, oram por nós, movimentam a energia para que as coisas deem certo. A Cleide lembra aqui, precisamos fazer o movimento e acreditar nele. Fé é isso, acreditar em si, acreditar na espiritualidade. E só o teu cuidado, porque às vezes a gente acha que só somos nós que estamos tendo capacidade de realizar as coisas. E aí esquecemos que também vem do lado de lá. Não ficarmos arrogantes, nem vaidosos, nem orgulhosos, se julgando dono do universo. A Mana lembra assim, o orgulho e o egoísmo, o mal faz mal à humanidade, é o que faz mais mal à humanidade. Legal.
a Diana nos lembra, o orgulho atrapalha a nossa evolução. Olha que interessante. E aí, Kardec vai falar de outra coisa que eu vejo muito. Nós aqui estamos hoje, por que aqui estamos reunidos? Porque o Evangelho nos faz bem. O Evangelho nos é útil. Alguns de nós, ou muitos de nós, temos os nossos problemas, as nossas dores, os nossos sofrimentos. E muitas vezes é por meio do Evangelho que faz com que eu ressignifique os meus problemas. Observe os ensinamentos que Jesus nos traz, que os espíritos amigos da codificação aprofundam. Como isso é importante. Então, nos fala Kardec, eu falo já está... A Silvia Maria falou, somos responsáveis de tudo o que escolhemos. E a Penélope pede que a gente fale sobre o orgulho. Falo já, tá, Penélope? Só um momentinho, só para eu ler isso aqui que vai nos ajudar. Então Kardec fala assim, todos nós temos necessidades. As necessidades do corpo, primeiro a gente precisa saciá-las, aí eu me lembro muito sobre a pirâmide de Maslow, né? Porque eu preciso suprir essas necessidades básicas, primárias. Por isso é tão importante a campanha do alimento. Porque a gente está em locais também que sentem a necessidade. Já sentiu sem ter a pandemia, imagine agora que a crise está maior. Então eu preciso primeiro alimentar-lhes o corpo, para daí levar o alimento da alma, que é o que Kardec fala. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. Então, provavelmente muitos de nós estamos ou podemos nos saciar do alimento material, né? Ter pelo menos 3 refeições ao dia. Outras pessoas só têm uma. E tendo essa, a gente consegue falar de evangelho. A gente consegue evangelizar. Seu Monteiro faz muito isso lá em Jaguaretama, na Praia do Futuro, quando chegou, em Messejana. Por quê? Eu preciso, para tocar corações de alguns, eu preciso tocar-lhe primeiro a barriga, saciar-lhe a barriga. Então, provavelmente nós aqui que estamos reunidos, estamos tendo necessidade do alimento espiritual para nos edificarmos. E aí a Penélope perguntou para a gente falar sobre o orgulho. E para falar disso eu queria trazer uma fala da nossa querida Anete Guimarães. A Anete é interessante porque ela procura trabalhar muitos conceitos. Cada palavra ela procura trabalhar o conceito para que fique bem compreendido. Ela é professora, então isso é muito bom. E ela diz que existe uma diferença entre o orgulhoso e o vaidoso. Eu espero que com isso, Penélope, eu possa, dando essa fala de uma palestra dela, possa tornar um pouco mais clara a diferença de um e de outro. Mas se não, você comenta aí depois. Então ela fala que o vaidoso, primeiro, é assim. O vaidoso é aquela pessoa que precisa que o ego seja acariciado. Precisa dizer, olha que roupa bonita. Eita, você mudou o cabelo, mudou o penteado, ficou tão bonito. Ah, o que é que você fez? Clareou os dentes? Eita, esse carro, olha, caiu como uma luva para você. Então, o vaidoso ele precisa estar sendo acariciado para se sentir amado. Ele precisa desse... O seu empoderamento se dá pelo elogio do outro. Se o outro não comenta, se o outro não fala, se ele não se sente notado, ele fica triste. Ele acha que é mal amado, que não é amado. Já o orgulhoso não. O orgulhoso é dono de si. O orgulhoso, ele se sente o máximo. Ninguém é mais inteligente do que ele. Ninguém é melhor do que ele. Todas as coisas dele são as melhores do mundo. Ele fala muito de si. Então, o orgulhoso, você não precisa acariciá-lo como você precisa fazer com o vaidoso. Porque o orgulhoso já sabe que é o melhor, é o mais bonito e tudo fica bem com ele. Tudo que ele tem é a melhor coisa. Ninguém tem coisa melhor do que ele, porque ele tem uma segurança e uma certeza. E essas duas coisas nos cegam, né? Porque o orgulhoso se sente o próprio Deus. Todos estão abaixo dele. Então, ele não tem humildade. Ele não se rebaixa, não se abaixa,
não se humilha, não sente que está precisando de algo, porque ele está sempre de nariz empinado. E o vaidoso, ele está se preocupando sempre nos seus atos. Lembra dos fariseus, que Jesus criticava muito, o farisaísmo? Ele está sempre procurando aparecer. Ele está querendo sempre ser notado, ser enaltecido. Então, com isso também, ele está preocupado com a forma exterior. Ele não se interioriza, ele não se aprofunda. Tá certo? André aqui diz exatamente isso. Oi, Eliane, tudo bem, minha amiga? Não admite os próprios erros. É isso mesmo, Lenis. Pronto. Então, olha que interessante. Todos nós temos necessidades. Não tem um que não tenha. Quiçá que nós já estejamos nessa necessidade maior do alimento espiritual, porque já é um outro nível, né? E aí, nos fala ainda Kardec, a importância da gente fazer a nossa parte, da gente agir como tantos aqui trouxeram hoje. Como isso é importante. Por que isso é importante? Porque nos torna sujeito das histórias de nossa vida. Nos empodera. Mas empoderar sem orgulhar, sem se tornar orgulhoso, sem acariciar o orgulho ou a vaidade. Nos empodera no sentido da gente sentir orgulho pelos nossos feitos. Por exemplo, qual de nós, eu sou pai, hoje eu sou avô, qual de nós não tem orgulho do sucesso dos filhos? Gosta de falar. Mas quando a gente fala, não é para humilhar ninguém, mas é compartilhando uma felicidade, compartilhando um bem, algo que nos faz bem, ver os nossos filhos que nós educamos caminhando na sua vida. Como isso é gostoso, como isso é bom. Então Kardec nos fala assim, dessa maneira, serás filho das tuas obras. Terás delas o mérito e será recompensado de acordo com o que haja feito. Então, isso é interessante porque os espíritos, por meio de Kardec, está dizendo que eu crio um portfólio. Eu construo uma morada espiritual. Isso, Silvia, eu preciso ser um instrumento, falar com amor, falar com carinho, com cuidado, com atenção, inclusive para não humilhar o outro ou enaltecer as minhas crias em detrimento da do outro. Se o outro está passando por um problema com os filhos, não é bom estar falando dos meus. Porque esse provável ou possível distanciamento vai fazer com que o outro fique pior. É muito mais interessante eu procurar ajudar o outro e ver a forma como a gente pode conduzir para também ajudar o seu filho, sua filha. Ajudar essa pessoa, essa mãe, esse pai. Isso é mais importante. Né? Quando a gente fala bem dos nossos filhos, com uma satisfação, com um certo orgulho, é para compartilhar, mas não para humilhar. Né? E aí também é muito bom quando a gente tem mérito pelas nossas realizações. É a lei de merecimento e com isso a gente tem mais conquistas. Quem tem mais, mais será dado. Mas também a quem mais é dado, mais será cobrado. E aí é importante a compreensão para que nós possamos compartilhar o conhecimento. Né? Isso é muito bom. Isso é lei de merecimento. Tá certo, meus irmãos? E para ir concluindo, para deixar aberto aqui para as participações, eu queria, no item 4, é interessante, porque Kardec vai comentar que os bons espíritos não nos poupam dos trabalhos, não nos poupam das pesquisas, não nos poupam das atividades. E como hoje a gente está vendo na sociedade o quanto é útil, o quanto a sociedade tem sido disruptiva, né? Segundo o meu amigozinho Renan, que tem trabalhado com isso, com mudanças de comportamento, de paradigmas. Então, ele nos mostra que os espíritos não vão fazer por nós. Até porque se fossem fazer por nós, que mérito eu teria? Era muito bom ficar deitado numa rede, já que nós somos cearenses, e esperar as dádivas virem, cair do céu, mas não é assim. Então Kardec fala assim num trecho. Em virtude desse princípio, está lá no item 4, é que os espíritos não poupam o homem ao trabalho das pesquisas,
trazendo já feitas e prontas, né? Tá aqui, olha, tá feito, eu pesquisei, já estou entregando. É igual aquela coisa, os alunos que não gostam de estudar querem que os outros façam o trabalho por ele. Ele não aprende nada. Como é que ele vai ser um profissional do mercado? Como é que ele vai ser reconhecido, né? E aí ele fala assim, de modo a não ter mais o que tomar, o que ele põe nas mãos, sem um incômodo sequer. E aí ele fala assim, se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio, à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, Deus é tão inteligente que ele faz com que a gente tenha méritos pelas nossas realizações. Deixa eu ver só aqui que fizeram algum comentário, eu achei interessante, mas não pude ler na hora. A Jovina comenta o seguinte, o orgulhoso muitas vezes não tem uma boa escuta. Nunca tem. Porque ele se julga que não precisa escutar ninguém, porque a sua fala já se basta, né, Jovina? É muito interessante isso. E realmente é aquela pessoa que não para de falar. Não é um bom escutador. A Kelly lembra aqui, foi muito boa essa comparação que você fez sobre o orgulho vaidoso. É a nossa querida Nete, né? Legal. Muito bom, Kelly. Legal. E é interessante isso. Futurismo, Eliane. Obrigado, Eliane. Tinha me faltado a palavra, você percebeu e me ajudou, obrigado. Ele tem trabalhado com futurismo, né? Procurando fazer com que a gente reveja a nossa realidade com outros olhos, pensar ainda no que não existe, rompendo barreiras. Isso é fantástico. E é o que Jesus está falando aqui, porque imagine o que ele falou de uma forma simples, mas até hoje é muito profundo, é muito profundo. Vamos lá. E aí, os espíritos não nos isentam da lei de trabalho. Eles vêm unicamente nos mostrar a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que ela conduz, dizendo, anda e você chegará. Agora você vai topar com pedras, olha e afasta-se de tu mesmo, ou seja, remove essas pedras. Nós te daremos a força necessária se quiser empregar essa força. Então, peça, ore, clame, compartilhe suas necessidades, né? Peça ajuda. É isso que esse evangelho está falando. E para concluir, no item 5, Kardec vai fazer uma conclusão muito interessante. Ele diz assim, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam. Aí eu queria agora aqui que a gente ficasse atento, abrisse mais os ouvidos, antene-se mente e coração, afine esse instrumento, esses dois instrumentos, afinados um ao outro, que ele diz assim, essas palavras de Jesus significam, pedi a luz, que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhá-los. E quantas vezes a gente precisa disso? Quem não precisa disso? Pedir força, pedir luz, resistir aos maus hábitos, às tentações. E aí continua ele. Pedi bons conselhos. Olha que legal! Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se abrirá. A porta dos bons espíritos, dos amigos espirituais. Mas pedi com sinceridade, pedi com fé, pedi com confiança e fervor, e apresentai com humildade, e não com arrogância, sem o que sereis abandonadas as vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Né? Então pede com vontade, pede com fé, pede com confiança, pede esperança, peça bons conselhos que eles virão. Agora, fica atento para ouvir. Não fica com ruídos mentais. E aí ele conclui o seguinte, dizendo assim, tal o sentido das palavras, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá para você. Olha que beleza, meus amados irmãos. E aí eu vou reler a mensagem que eu fiz no início de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, mensagem número 11, abre a porta. E abrirei para mais participação de vocês. Né?
Eliane lembra, muitas vezes não sabemos o que pedir e como pedir, é verdade. Escuta o coração que a gente encontra e pede conselho aos bons espíritos e escuta o que eles estão dizendo, né? A Licânia lembra aqui, reconfortante. A Glória diz, ainda bem que eles existem e eles estão para nos amparar. A gente também pode receber ajuda de espíritos inferiores, se eu estiver sintonizado e antenado com eles. Se eu estiver pedindo a eles, rogando a eles, eu também obterei. E o que eu vejo muito em reunião mediúnica é espíritos inferiores dizer assim, ele pediu e ele agora está me devendo e eu vou cobrar. Então tenhamos cuidado. Os bons espíritos não vão lhe cobrar, não vão lhe passar na cara, vão lhe ajudar sempre, se você também se ajudar. A Aureliana fala aqui, enfrentar os desafios sem nos vitimizarmos, e sim resignação ao trabalho físico, moral e espiritual em auxílio a nós e ao próximo. É isso aí, Aureliana. Deixa eu reler a mensagem de Emmanuel, cujo título é Abre a Porta, é a mensagem número 11 do livro Vinha de Luz. Eu vou ler só um trecho que tem a ver com o nosso evangelho de hoje. Nos fala Emmanuel, cada espírito guarda seu próprio tesouro. Olha que lindo! Cada um de nós tem um tesouro dentro da gente. E abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece para a semente o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. Ela precisa romper-se, romper a sua casca e romper o solo para procurar a luz do sol. Então ela precisa fazer a parte dela. E agora Emmanuel vai falar da nossa parte. Continua ele. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva das dádivas. Olha que bonito, o sol da providência divina e a chuva das dádivas. As facilidades da cooperação dos outros, né? E o campo da oportunidade. Está sempre abrindo oportunidades, mas às vezes eu não enxergo. Por isso aí o futurismo do nosso amigo Renan. A defesa, aí continua ele, a defesa do amor e o adubo do sofrimento. O carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. Ajuda-te, que o céu te ajudará. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis. Eles não cessam de opinar, de trazer sugestões, opiniões. Eles estão sempre nos intuindo, mas cabe a nós escutá-los, induzindo-nos à legítima compreensão da vida. Quando a gente não escuta, eles trazem mensagens escritas, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós, igual na semente, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Olha que profundo, que belo e que verdadeiro. Porque senão são só palavras vazias o que a gente disse na noite de hoje. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemos-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Que coisa boa, meus irmãos. Eliane fala aqui, estamos que estar abertos aos conselhos dos bons espíritos. E precisamos, é isso aí, Eliane. Precisamos estar abertos aos conselhos dos bons espíritos. E eles nos aconselham. Só que precisamos romper, como se fosse tirar dos nossos ouvidos, de nossos olhos, do nosso coração, obstáculos que nos impedem. Então esse evangelho de hoje ele é um convite para esta companhia celestial que temos diuturnamente, 24 horas do dia, inclusive quando dormimos. Nunca estamos desamparados.
E muitas vezes só pensamos que quem nos amparam, ou quem nos acompanham, ou que nos perseguem são os espíritos inferiores. Devido à nossa sintonia, ou ainda à nossa ingenuidade, ou à nossa ignorância, no sentido de ignorar, às vezes, as dores são muitas, às vezes os sofrimentos são grandes, acredito e imagino. A gente também passa por isso. Mas a gente precisa tentar sobrepor esta fase, que é o que Jesus já está buscando nos mostrar. Que nós façamos, lembremos sempre do amor de Deus. Se eu sou incapaz de fazer algo ruim a quem eu amo, imagine o Pai que ama incondicionalmente cada um de nós. A Silvia nos lembra, precisamos abrir a porta. Jovina, de que forma, Aníbal, podemos aguçar a nossa escuta dos Espíritos? Jovina, quando no Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar da oração, acho que é o capítulo 27, quando Jesus diz que a gente precisa entrar na casa e fechar a porta para orar. Então eu preciso, se possível, não ficar pensando nas coisas do dia a dia ou nos problemas. Alguém pode dizer, mas Aníbal, é difícil não pensar. Concordo, a gente precisa fazer alguns exercícios. Um deles é exercício de respiração, meditação nos ajuda. Né? E aí, mas eu não aguento meditar. Por que você não medita 1 minuto? Depois vai ampliando, chegando a 5 minutos, depois a 10 minutos. Depois o teu estado da alma passa a ser uma meditação. Então, essa, por exemplo, é tão interessante o meu funcionamento. Eu não percebo nada com clareza, mas quando eu vou fazer uma palestra, quando eu vou fazer essa live, eu faço uma leitura inicial. Peço ajuda aos benfeitores para intuírem e começam a chegar ideias. Claro que algumas delas provêm da minha cabeça, mas a maioria não vem de mim. Eu não tinha aquele conteúdo, eu não tinha aquele conhecimento. Me lembrei da música do Raul Seixas. Por quê? Porque eu estou focado. Porque eu estou atento. Então, a Licânia nos lembra, esvaziar a mente. Sim. Às vezes eu preciso mindfulness. Para esvaziar a mente dos ruídos mentais, eu posso precisar num tipo de meditação que é o mindfulness, que é concentrar em algo. Eu posso concentrar numa respiração, no fluxo respiratório. Eu posso me concentrar num mantra, numa música. Para com isso eu... E todo mestre em meditação, eles sabem que a nossa mente divaga. O mais importante é quando eu perceber que ela fugiu, eu traga de volta. E silencie, esvaziando a mente, ou reveja a respiração, ou pense na música e no mantra, né? Prestar atenção à música e ao mantra. Eles até colocam, quando uma palavra, um ruído ou um pensamento entrar, deixa ele sair. Então, batidas do coração, a Eliane lembra aqui, o Martoni falou batida do coração, também é bom perceber essa batida, e a gente escuta, às vezes eu escuto no ouvido. A Eliane, silenciar os pensamentos não dá para parar de pensar. É verdade, Eliane. Mas aí eu posso ter um mindfulness focando em algo. Né? O mindfulness fala, inclusive, que eu posso focar no alimento. Prestar atenção à mastigada, ao gosto do alimento. Porque o problema nosso, de ser humano, que somos, que pensamos, é que ficamos pensando várias coisas ao mesmo tempo. Somos multitarefas. E aí não fazemos muitas vezes uma coisa de cada vez. Aí você pode dizer, mas Aníbal, a gente tem muitas coisas para fazer. Concordo. Mas às vezes eu preciso focar numa determinada coisa para amplificar a qualidade do que eu estou fazendo. A Kelma, está aqui agora, sentir-se, legal. Martoni, tentar ouvir as batidas do seu coração com um instrumento musical bem baixinho. Oi, Neizinha, tudo bem? Boa noite. A Selma, atenção plena, legal. Então, vocês estão trazendo coisas que são... E tem uma literatura vasta, tem vídeos sobre isso. Tudo isso nos ajuda, nos auxilia demais, Jovina. Então, provavelmente... Porque assim, às vezes a gente fala, como é que eu escuto os espíritos? Como é que eu escuto meu anjo da guarda? Aí eu quero escutar como você está me escutando. Alguns têm mediunidade ostensiva de audiência,
que escuta. Dentro da cabeça ou fora, como se fosse uma palavra, uma pessoa falando fora. Mas outros não são assim. A maioria de nós não é assim. Mas nós nunca estamos abandonados. Eu, às vezes, tem tema que eu faço 10 vezes a mesma palestra e nenhuma é igual à outra. Por que não é igual? Nem eu estou no mesmo momento, mas às vezes eu faço um dia uma palestra, no outro dia a mesma palestra. Mas a plateia, as pessoas são diferentes. Já teve caso no JEP, de aula de fechamento de livro da Mediúnica, para eu fazer às 8 da manhã, às 18 e às 20. 3. E já fiz no domingo, às 6 horas. E às 4, nenhuma for igual. Tinha um caminho diretriz, né, uma direção, mas em todas elas eu fui trazendo elementos como se fosse necessário e importante para aquele momento e para uma determinada pessoa, ou para pessoas que ali estavam. Então isso é a espiritualidade agindo. E essa ação não é com clareza. Você, Jovina, que é uma poeta, você mesmo tem intuição. Tem coisas que estão dentro de você, mas tem outras coisas que lhe chegam na veia poética. Então isso é muito interessante. Opa, Jéssica, que coisa boa estar lhe vendo por aqui também, a Kelma. Às vezes, a Jéssica fala assim, às vezes esses conselhos podem vir por intuição, e a maioria. Porque faz com que eu não perca a minha iniciativa, a minha autoria, ideias. Às vezes um amigo que nos fala como instrumento, e às vezes um amigo encarnado, que foi intuído a falar aquilo, e ele fala e era aquilo que você estava precisando. A Diana, por intuição, geralmente comigo é assim. Legal, Diana. Opa, Gustavo, tudo bem, meu irmão? O Gustavo fala assim, escutando a nossa consciência, podemos ouvir as instruções dos espíritos. Gente, isso é tão interessante. O Fabrício fala aqui, como identificar os bons espíritos dos maus em um ambiente. Eita, legal, Fabrício. Mas deixa eu só falar uma coisa. Eu já passei por algumas circunstâncias da vida, e provavelmente o que eu vou falar, algum de vocês já experienciaram. Sabe quando você está dois caminhos para poder seguir, você não sabe qual o melhor, qual o pior, ou os dois são bons, mas às vezes um é melhor do que o outro, ou às vezes os dois não são bons, e qual é o menos pior, e você fica pensando, como diz no bom cearense, matutando, né? E muitas vezes eu, particularmente, quando eu dou muita atenção a isso, a tentar encontrar a melhor decisão, eu escuto em meu interior opiniões diferentes, divergentes. Inclusive, como se as duas vozes estivessem dialogando e eu no meio ouvindo, prestando atenção para daí tirar uma conclusão. Não sei se com algumas pessoas isso acontece, mas quando eu me silencio e quando eu presto atenção, eu percebo com clareza esse diálogo mental. Eu digo mental porque passa-se dentro da minha mente, mas muitas vezes são amigos espirituais ou não amigos, trazendo uma coisa e trazendo um caminho, trazendo outro, para que eu tome essa decisão. Então, legal, deixa eu ver aqui. O Fabrício perguntou, como identificar os bons espíritos dos maus em um ambiente? Fabrício, há pessoas que têm sensibilidade ambiental. Então, ao entrar num ambiente, há pessoas que se sentem super mal, que têm vontade de sair correndo, que dá uma angústia, dá um mal-estar, dá uma náusea, dá uma dor de cabeça. Há pessoas com essa percepção, capilaridade, né? Sensibilidade. Não é todo mundo. Inclusive, para essas pessoas, se sente horrível e quer sair correndo dali. E sai. Para outros, não. É insensível ao ambiente. E aquele ambiente, para ela, não lhe prejudica, não atrapalha, ela não se interfere. Há também ambientes que são super agradáveis, que nos traz uma paz de espírito, que é um local agradável. Assim também são pessoas. Então há locais que a gente não quer sair, que é super agradável estar ali, é acolhedor. Isso é gostoso. Mas isso é de cada pessoa. Né? Porque o ambiente... Eu tive uma pequena queda aqui. O ambiente, ele é construído pelos pensamentos dos que ali se encontram. Encarnados, que frequentam o local, né, a coletividade, e desencarnados. Então, por isso, existem coisas que a gente pode fazer para melhorar. Legal, Sara. Oi, Sarinha. Ela lembra aqui, quando percebo essa intuição, eu agradeço logo. Que bom, que bom. Boa noite, Gustavo.
Estou perdido em meus pensamentos. Interessante. Sem saber o que fazer. Minha irmã, viu, Paula? Ana Paula. Quando a gente está perdido nos pensamentos, sem saber o que fazer, é bom a gente trocar, mudar a frequência de pensamento. Mas, Aníbal, o que é que eu faço se eu só consigo pensar nisso? Que tal uma leitura? Pelo menos eu desvio. Que tal cantar? Quem canta seus males espanta. Né? Há uma monja americana que já foi presidente da Self-Realization. Ela diz assim: a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo em termos de pensamento. Então, se você está com um pensamento negativo, um pensamento ruim, um pensamento prejudicial, substitua esse pensamento por um pensamento bom. Ah, mas eu não consigo pensar algo bom. Então, leia algo bom. E aí, como fazem os tibetanos, os hindus, faça aquilo como mantra. Uma afirmação, repita várias vezes. Qualquer coisa, procure um terapeuta, né? Procure um profissional que lhe ajude a se encontrar, a se perceber. Não sei o que você tem buscado ou que tipo de ajuda, mas como o Evangelho diz, pedi e obtereis. Só que muitas vezes eu preciso de ajuda externa. Os bons espíritos vão lhe ajudar. Peça apoio, amparo, intuição, certo? Batei na porta e ela se abrirá. Então você agora pediu, você falou, você bateu nesta tecla, nesta porta, e a gente trouxe algumas coisas, mas tem muito mais coisas que você possa fazer. Mas com certeza, peça ajuda daquelas pessoas que estão próximas a você, que você confia, que lhe amam, que gostam de você. A Andréa fala aqui: aprendi com uma irmã querida que a nossa consciência é a resposta. É isso mesmo. E no Livro dos Espíritos fala que as leis de Deus estão em nossa consciência. Por isso que a gente fala também, nada melhor do que dormir com a consciência leve, né, no travesseiro. Ter uma noite boa de sono. A Leda fala que acontece muito com ela, só que eu não sei o que é, porque assim, como tem muitas participações, não sei se são os pensamentos. Vanessa, sei como é isso. Legal, gente. Temos que aprender a prestar mais atenção em nossas emoções. E principalmente, é o que Jesus falou, vigiar e orar. Porque Kardec nos ensina, quando ele faz a pergunta aos espíritos, os espíritos nos influenciam e eles dizem muito mais do que imaginais. Então, muitas vezes tem coisas nossas, que são nossas, ou seja, tem aquela, eu digo assim, aquela chama, ou aquela fagulha, ou aquela brasa, e às vezes os espíritos tentando nos ajudar assopram para que a gente tenha mais força, mais ânimo. E às vezes espíritos mais ignorantes assopram para piorar a situação. Potencializam a minha dor, potencializam os meus problemas. Mas sempre nós vamos estar amparados por aqueles que querem nos ajudar. Tá? Eliane fala aqui: eita, me lembrei de uma viagem, Aníbal, que passei mal. Me lembra. Demais. Então tem demais em tudo isso, meus irmãos. Meus irmãos, estamos nos aproximando aqui do final. Se alguém quiser trazer mais alguma coisa, deixa eu ver se tem mais alguma participação. Prece ajuda muito. E aí, legal, Silvia, no livro Mediunidade e Consciência, do projeto Manuel Filomeno Miranda, que tem só 4 capítulos, um dos capítulos é sobre a oração. E aí eu aprendi uma coisa muito interessante lá nesse capítulo, que ele fala assim, às vezes eu digo: Silvia, vai fazer uma prece que ela vai te ajudar. E ela vai dizer: mas Aníbal, eu não consigo fazer a prece. Eu estou tão perturbada, tão atordoada, que eu não consigo... Eu começo uma prece, mas eu não termino nem a primeira frase. Eu não sei mais o que é que eu disse, porque é muito problema que está chegando. E aí lá nesse livro do projeto Manuel Filomeno de Miranda, ele fala assim: se você não está conseguindo fazer uma prece, pegue uma prece escrita. Seja no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem muitas preces, seja uma prece de um santo que você é devoto, de uma santa, não importa. Mas pegue essa prece e leia. Você pode no início até não estar prestando atenção a cada palavra. Leia, como se aquilo fosse um mantra. Né? Porque ao você ler, lá no livro, o Projeto Manuel Filomeno Miranda fala que as preces emanadas pelos espíritos de luz são poesias. Há uma métrica. As palavras entoam uma canção que ajuda a elevar o padrão vibracional.
Então, muito bom, Silvia, a sua dica. E aí eu só acrescento isso. Quem não está tendo condições de orar, porque não consegue concentrar, não consegue prestar atenção, leia. Leia, se for o caso, até em voz alta, né? Para não dormir, sei lá. A Milena fala assim, às vezes a gente não sabe mesmo o que fazer. E é verdade, acontece. Essa é a hora de ser humilde e pedir ajuda aos nossos irmãos. Sejam espirituais, sejam profissionais competentes, pessoas que gostam de nós, né? Legal. Muito obrigado pelo apoio. Beleza, Ana Paula, que bom. É o mínimo que a gente pode fazer porque a gente está um tanto quanto distante. Mas o que a gente tiver ao nosso alcance, a gente tenta fazer, tá? Vamos fazer uma coisa? Nosso horário chegou ao fim. Essa live, a Nathalie, lembra que já entrou ela no meio dela, mas ouviu o necessário. Que coisa boa. Mas lembrando, terminando aqui, ela vai ficar gravada no IGTV do JEP.oficial, nesse canal que vocês estão. Depois também o meu irmão, meu jovem amigo Hamilton, publicará no canal do YouTube JEP TV, tudo junto, JEP TV, tá bom? Eu vou encerrar por aqui. Tem muita participação, que coisa boa, certo? Mas a gente não pode se delongar, respeitar o horário, porque os espíritos respeitam horários, tá bom? Muito bom, Licânia, obrigado, Milena. Que bom que foi útil, Silvia, Vanessa, legal. Então vamos lá. Como estamos fazendo uma live de comentários do Evangelho no nosso dia de trabalho do ATE, a nossa prece também será revertida do passe. Se você tiver a sua água aí, se quiser pegar um copinho d'água para fluidificar, fica à vontade. E aqueles que desejarem fechar os olhos, mentalizar a imagem de Jesus, mentalizar esse ser que cada um de nós, filhos de Deus, que temos um potencial infinito, um tesouro maravilhoso dentro de cada um de nós. E pensando nisso, agradeçamos com simplicidade, com humildade e amor. Desta forma, nos conectamos, entramos em conexão com o nosso anjo da guarda, amigos espirituais, todos aqueles que querem o nosso bem, que oram por nós como familiares que já partiram, porque não estamos desconectados. E nesse momento, pedimos ainda a equipe espiritual que se encontra presente, conectada a cada um dos lares que aqui estão neste momento, que derramem sobre nossos lares, sobre cada um de nós, essa bênção divina, essa luz excelsa de amor, de saúde, de paz, de fraternidade e amor, nos trazendo o conforto, o equilíbrio e a harmonia interior, nos derramando bons pensamentos, nos trazendo a esperança, renovando o nosso ser e trazendo lembranças boas de nossa existência e mostrando que podemos construir um caminho lindo, abençoado, maravilhoso. Só depende de nós fazermos a nossa parte. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos amparou desde o início, na noite de hoje e nesse momento de prece, passe e fluidificação da água. Obrigado, Senhor, que assim seja. Muita paz e muita luz. Um abraço, meus irmãos. E lembrando que amanhã Caroline vai estar na palestra. E lembrando também que amanhã, sábado e segunda, temos o drive-thru do alimento, porque precisamos ajudar o alimento material e com isso ajudar esses irmãos a conquistar o alimento espiritual. Coisa tão útil para cada um de nós, que possamos buscar. Muita paz e muita luz, que assim seja.
Vamos lá. Encerrando.